Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos à leitura da mensagem. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Diz o seguinte, o texto da mensagem, né? Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo. Por isso mesmo, elogio de Timóteo e Epafrodito, os mensageiros de Paulo, junto aos filipenses. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus.
mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho, como filho ou pai, de sorte que espero enviá-los a vós, logo que tenha provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós vemos, né, que Paulo, falando aqui, né, dos desejos, dos anseios, das saudades, das alegrias, das tristezas, das angústias, das dores, né? Tudo isso por causa da obra de Deus, né? E Paulo então promete aos irmãos que tão logo ele possa irá visitá-los, né? E promete mandar Timóteo, né? O mais depressa possível, né? Ele estará mandando Timóteo para poder estar com os irmãos, porque não tem, de acordo com o sentimento dele, ninguém, né, de maior confiança para que ele possa enviar até os irmãos. Mas que de imediato ele estava mandando Epafrodito, né, que veio juntamente dos irmãos até ele para suprir as necessidades dele, né? E que Epafrodito, uma vez chegando até ele, passou ali dias pelo vale da sombra da morte, com enfermidades das quais foi acometido. A palavra não se informa, não fala de que tipo de enfermidade foi acometido, mas que esteve doente quase à morte, né? E para a alegria dos irmãos, ele estava enviando nesse momento Epafrodito, porque os irmãos, ao ver, também se alegrassem, né? E Deus, poupando a vida de Epafrodito, né, impediu que ele tivesse tristeza sobre tristeza. E pelo que a gente percebe aqui, né, Epafrodito era irmão de sangue de Paulo, né? Então, de modo que estaria perdendo um irmão de sangue e um irmão em Cristo, né? Então, seria tristeza sobre tristeza, né? Quando nós perdemos um irmão em Cristo, realmente nós sentimos, né? Dói muito na gente, né? Quando perdemos um irmão de sangue, dói ainda muito mais, né? E aí seria tristeza sobre tristeza da qual Paulo está mencionando aqui, né? Mas vamos à meditação, né, da Santa Palavra de Deus, né, que diz o seguinte, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória,
mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo nos exorta, irmãos, para que ele falou isso com os Efésios, com os Filipenses naquela época, e essa palavra é viva e eficaz, e fala com cada um de nós nos dias de hoje, né? Para que nós tenhamos, irmãos, na igreja, um mesmo sentimento, né? Aquele sentimento mútuo de ajudarmos uns aos outros, de darmos as mãos uns para com os outros, de acolhermos uns aos outros, de abraçarmos uns aos outros, não de forma superficial, irmãos, mas com entranhável amor e afeto e sentimento, né? Aquele sentimento que sente um pai por um filho, uma mãe por um filho, um irmão mais velho por um irmão mais novo, né? Aquele sentimento puro, sincero, né? Que abraça, que acolhe, que afaga, né? No sentido cru da palavra, que acode, né? Suprindo todas as necessidades do irmão, né? Não é necessário que seja irmão de sangue, aqui de acordo com a santa palavra de Deus, da qual Paulo ministra, né, a todos os servos e servas de Deus, obedientes, desde aquela época até o presente século, né? Nós tenhamos um mesmo sentimento uns para com os outros, né? Aquele sentimento de amor, mas de amor fraternal, né? De amor fraternal, né? Se você tem 2 camisas apenas e o teu irmão está sem camisa, está sem nenhuma, pega uma sua e dá para ele. Se você tem na sua casa um alimento que dá para o dia de hoje completo, né? E mais o dia de amanhã apenas, e o seu irmão não tem nem para hoje, para que nós pegamos o que nós iríamos comer amanhã e damos para o nosso irmão que não tem nem para hoje. Seu irmão está sentindo uma dor e você tem na sua casa lá um medicamento que cura a dor daquele irmão, né? Um comprimido ou um frasco de gotas, né? Analgésicos, né? Que você está bem, você não está sentindo nada, né? E seu irmão está com dor e naquele frasco tem apenas uma dose, né? E você está guardando, né? Então não guarde para esperar a próxima dor chegar até você. Pega aquilo que você tem e dá para o seu irmão tomar para aliviar a dor dele agora. Não importa que tipo de dor, qualquer tipo de dor. E Jesus nos instrui dizendo, irmãos, né? Alegrai-vos
com os que se alegram, e chorai com os que choram. Então é disso que Paulo está falando aqui. Resumindo numa palavra só, e foi Jesus quem disse: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. É disso que a palavra está falando aqui, que Paulo, aqui bem de forma discriminada, né, aqui bem explícita, trouxe de forma geral, né, a recomendação que ele passou para os irmãos ali de Filipos, né, que estava levando essa mensagem de Paulo, o nosso querido e amado irmão Epafrodito, que era irmão de sangue de Paulo, pelo que tudo indica aqui, de acordo com a palavra de Deus, né. Epafrodito foi o mensageiro desta epístola, indo até os irmãos de Filipe, né, indo lá, levando as recomendações de Paulo, os irmãos vendo ele se alegrando, porque ele esteve à sombra da morte e conseguiu passar, o Senhor se apiedou dele. A palavra fala exatamente assim, que Deus teve dele misericórdia, o Senhor se apiedou dele e não permitiu que ele morresse. E os irmãos acharam que não veria mais o irmão Epafrodito, que era um deles. E o Senhor permitiu que ele voltasse para casa para estar com os irmãos. E os irmãos se alegrando vendo ele. E Paulo se alegrando porque estava dando notícia e também ao mesmo tempo para poder receber notícia deles, né? Então é disso que a palavra está falando, em relação a um mesmo sentimento, que temos todos um mesmo sentimento de união, de justiça, de paz, de harmonia, de unidade, para que o Senhor possa operar em nosso meio e nos abençoar. Porque se houver iras, irmãos, se houver contenda, irmãos, se houver tititi, disse-me disse, o Senhor não opera no meio desse povo e dessa gente e dessa igreja, né? Eu muitas vezes oro falando a Deus, orando e pedindo a Deus em favor dos irmãos, de todos quantos me ouvem, de todos quantos me veem e onde esta palavra chegar. Eu sempre oro pedindo a Deus, Senhor, arranca do nosso peito a mágoa e o ódio e o rancor e o ressentimento, a tristeza, a angústia, a dor e o sofrimento. Porque não pode ser triste um coração que ama Cristo. E o teu filho te ama, e a tua filha te ama. Então eu peço ao Senhor misericórdia em favor desse irmão, dessa irmã, que der ouvido a esta santa palavra. Que esse irmão seja curado, que esta irmã seja curada, que este irmão seja sarado, que esta irmã seja sarada. O Senhor venha repreender na vida de cada uma dessas pessoas toda a casta de demônios, todo o laço do diabo, toda a fúria do inimigo, toda a inveja, todo o ódio e todo o mal. Que o Senhor venha nos curar de todas as nossas enfermidades, de corpo, alma e espírito, as já manifestadas e também aquelas que não manifestaram ainda. Eu oro, clamo, rogo, peço em favor de cada um desses irmãos. E Paulo fala exatamente disso, que nós possamos ter todos um mesmo sentimento, né? Um mesmo espírito, uns para com os outros, para que o Senhor possa operar em nosso meio e receber as nossas ações, né? E Paulo, aí a palavra continua falando, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Né? Voltando um pouquinho atrás, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Paulo falava exatamente, a palavra está falando exatamente de Jesus, né? Porque ele era Deus, ele já era Deus, ele era o verbo que se fez carne, né? E viveu aqui no nosso meio 33 anos, 30 de vida normal junto com a mãe e os filhos, porém não pecou. É muito importante nós frisarmos isso categoricamente. Jesus viveu 33 anos.
30 trabalhando, ajudando na criação dos irmãos mais novos, porque ele era o primogênito, né? E depois, 3 anos durou o ministério dele. E Jesus, porém, nunca pecou. Né? Nunca pecou. Né? Ele viveu como homem, mas ele era Deus. Mas ele se humilhou como homem. Né? Ele não se usurpou em momento algum, querendo ser igual a Deus. Embora ele fosse Deus e igual a Deus. Mas sempre se portando como um filho obediente. E clamando a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, e chamando e mostrando para todos nós, sempre falando e dizendo, meu Pai. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.